foco agora do Fortaleza é realmente no trabalho do Paulo Autuori, porque o time aparentemente não vai contratar mais ninguém, né? Tem um lateral esquerdo aí, né, chegando. O time não está modificando o elenco. O técnico está mais do que sólido. Os jogadores estão extremamente focados na situação. O Fortaleza tem feito bons jogos. Então agora é focar realmente na forma de jogar e fazer os resultados, né? Assim, não tem nada atrapalhando. Porque assim, o Carpini, ele sofreu muito, né, no começo, só que ele também colocava no Fortaleza um clima de tensão. Ele era um cara mais tenso, sim, né? Pelo jeito que o time jogava, pela forma dele reagir. Eu digo que ele utilizava justificativas às vezes para coisas injustificáveis, como por exemplo, o adversário tinha um jogador a menos, foi bom para o adversário. Mas ele sempre fazia alguma coisa. Eu sei, ou ele era expulso, ou tomava cartão, ou reclamava com a torcida. Sempre justificativa. Eu tô dizendo isso. O clima não era um clima tranquilo. Eu tô dizendo isso porque o Autuori foi perguntado, não sei se foi na última coletiva, foi na penúltima, sobre a questão de contratações. Ele falou assim, e aí ele falou até de um cenário geral do futebol brasileiro, que ele falou assim, onde eu passei sempre se falava isso, tem que trazer jogadores, quando na verdade você precisa saber desenvolver os jogadores da qual você tem. Então o que me parece que o Fortaleza não vai sair, deve vir mais um lateral esquerdo, né, o caso do Caio aí, e se tiver vai ser só mais um ali para complementar. Não, e a realidade da Série B é outra realidade. Se você for pegar, a maioria dos clubes ou nem fez contratação ou pouquíssimas. O Ceará Juventude, né? Juventude falou que o Ceará é quem acho que mais contratou jogador. Acho que foram 8. Ele e o Atlético Goianiense também. Acho que o Atlético Goianiense foi o que teve mais, o Ceará foi o segundo. Mas aí só para concluir. E uma coisa que eu vejo que é importante agora para o Fortaleza é especificamente o que o Autuori tem conseguido fazer com o time dentro de campo. Agora tem que estar atrelado a resultados. Eu estava comentando na segunda-feira com o Lucas lá no Footcast, com o Rangel, de que o Autuori não teve uma semana cheia de trabalho. Ele pegou Palmeiras, depois pegou Cuiabá, depois pegou Juventude já foi pro São Bernardo já foi pro Criciúma. Então, foi jogo meio de semana e final de semana com viagens, tá? O Fortaleza tem que fazer muitas viagens, ficando fora daqui da Arena Castelão. Só foi um jogo aqui, é bom lembrar. E nessa sequência, eu acho que deu para entender mais ou menos a ideia do elenco, porque algumas críticas que a gente fez aqui, né, nos 3 primeiros jogos da Série B, onde ele terminou o jogo, ali no jogo do Juventude, por exemplo, improvisando o Crispim de falso 9, ou não utilizando ali o Natan numa reta final, ou, por exemplo, no caso, não utilizar o Wellington como primeira arma. Eu acho que agora, depois desses 6 jogos que ele teve com o Ceará, com o Fortaleza, ele teve pelo menos já uma noção do que cada jogador consegue entregar. Agora, com uma semana cheia como ele vai ter agora, tendo a possibilidade do descanso e trabalhar mais coisas que o Fortaleza pode entregar, eu acho que o Fortaleza pode acabar tendo um crescimento ainda mais do que já teve com a troca em si com o próprio Autuori. Não, pois é. Quando o Autuori falou que não ia ser hipócrita, eu achei sensacional essa resposta. Até no decorrer do nosso programa, eu nem falei sobre isso, mas ele foi muito certeiro. Ele falou, quando eu era de cargo diretivo dos clubes, ou de coordenação, eu ficava bravo quando o técnico pediu um monte de jogador, depois saía, ficava com um monte de jogador lá que ninguém tinha pedido. Então ele falou assim, não vou fazer a mesma coisa, porque senão eu vou ser hipócrita, né? Então eu acho que ele tem toda a razão. Eu também não vejo no mercado o Fortaleza com capacidade de contratação de algum jogador hoje que chegue e fale, porque para brigar por posição, eu acho que não faz muito sentido nesse momento. O Caio, se vier, é para repor, né, o Fuentes, que infelizmente se machucou, só volta o ano que vem, e perto do meio do ano que vem. Você tem só o Mucuri ali para jogar na esquerda e o Rodriguinho, que pode jogar em todas as posições, menos de goleiro. Mas então ele chega para suprir ali essa ausência de um lateral que saiu machucado do elenco. Mas, fora isso, o Fortaleza não tem muitas condições de trazer alguém que chegue para... Né, não, vai ter vamos contratar aqui um cara para ser titular absoluto da zaga ou do meio campo, ou vamos contratar um centroavante que vai chegar para ser titular, um 9 absoluto. Não vai, né? Então, o elenco é esse aí mesmo. É esse. Fortaleza. E eu acho que o Autuori... eu até, quando o Autuori foi anunciado, fui ver outras entrevistas dele em outros clubes, né? Ele falou algo muito parecido
Qual foi o clube lá do Peru que ele O estava? Sport Cristal? O Sport Cristal. Ele falou algo muito parecido sobre isso, né? De elenco, de contratação, que não ia ter contratações, que ia trabalhar com elenco, e é o que ele está fazendo hoje no Fortaleza. Acho que o Fortaleza hoje não tem bala na agulha para ir no mercado e trazer uma grande contratação, sei lá, um cara que você, poxa, tenho certeza que vai me entregar gol, né? O Mikael da vida, que está fazendo gol adoidado. Ou até um tempo atrás, o que era Tiquinho Soares, que muita gente acreditava, muita gente tinha não tem desconfiança. essa bala na agulha. Não rolou a contratação do Tiquinho, foi numa outra opção, né? Que foi o Nathan Fogaça. Então, esse é o elenco que vai brigar para subir. E se você olhar os outros clubes, não tem ninguém que está fazendo uma grande contratação, os elencos mesmo da Série B. Eu vejo muitos torcedores sempre olhando para o seu clube e achando que é o pior elenco do mundo. Mas, poxa, é um exercício muito simples, né? Basta olhar os outros elencos. Não tem ninguém com um super time. Eu acho que é preciso valorizar muito o trabalho dos treinadores, o trabalho de gestão desses clubes, né? O próprio Criciúma. Poxa, o Criciúma, imagina esse elenco do Criciúma no elenco do Fortaleza, né? O quanto que a torcida lixar, entre outros elencos, o próprio elenco do Juventude. Né? Então, Barbosa, Tite. São elencos limitados para a Série B, né? Um contexto de Série B. E o Fortaleza, o trabalho do Autori é realmente extrair o melhor desses jogadores. É fazer, por exemplo, com que o Maílton volte a ser um jogador que faça a diferença que ele está fazendo, que com o Carpini ele não fazia. Fazer com que o Pedro Henrique, que é um jogador que para a Série B é um jogador que está numa prateleira mais acima, que no Ceará ele não estava jogando nada, que era um jogador descartável lá no Ceará, e aqui no Fortaleza o Paulo Autori está fazendo ele ser competitivo, fazendo gol. Luiz Fernando, pô. Luiz Fernando deu assistência. Até agora decepção, né? Melhorar o meio de campo, como fez. Era esse mesmo elenco que estava fazendo aqueles jogos muito ruins com o Carpini. Com o Autori, o time está jogando para frente, o time está sendo mais ofensivo, e eu tenho certeza que muitos torcedores passavam pela cabeça que poderia fazer esse tipo de jogo, né? Porque via um time muito limitado. Então, Série B, a realidade é essa, e o trabalho de gestão dos treinadores é extrair o melhor desses jogadores, fazer com que o time jogue melhor, e o Autori, pelo menos nesse recorte curto, ele está conseguindo fazer.